Eu vou dizer para você o seguinte, os lazeres estão relacionados à relatividade. Se o teu time ganhar, falar para o outro, o adversário que ele perdeu, ou se o time do teu adversário ganhar, você sair xingando ele porque o teu perdeu, isso é fuga. Será que sorte é isso, é? Sorte deve existir, né? O que seria a sorte? Se ele tem sorte? Vocês já se perguntaram isso? No sentido de entendimento dos vários temas a serem oferecidos, sugerimos que seja seguida a ordem dos mesmos, para se evitar um entendimento fora do contexto ou não informado anteriormente. Ô, João, Tudo bem, Thiago? tudo bom? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo filosófico, a mais um episódio. Hoje o tema vai tratar de assuntos importantes do nosso dia a dia, né? João? Trabalho e lazer. Muito bom, né, João? Tema bom, tema suave, né? Para nós, principalmente, né, João? Principalmente para nós, né? Principalmente para nós. Vamos lá, então. Então, nós temos algumas perguntas. O pessoal já se manifestou antecipadamente aqui, João, querendo fazer algumas também. Então, eu vou começar Perfeito. e a gente vai Perfeito. chamando aí o Eles pessoal. que mandam, né? Eles que mandam. Vamos lá, então. Ô, João, a primeira pergunta trata de por que será que a gente acha o trabalho tão cansativo, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, acha o trabalho muito cansativo, né? Estressante. Nós podemos começar a conversar, Thiago, a respeito do que é trabalho. Né? A gente fala, é um linguajar comum, puxa, o que eu fiz me cansou, me cansa e tal. Então nós entendemos o que é trabalho. Trabalhar. Nós percebemos o conceito da palavra trabalho. Trabalho está demonstrando uma ação, não é isso? Uma ação, um movimento. E todo movimento exige esforço, não é isso? O esforço, esse esforço que possibilita o trabalho. E você diz, mas tudo bem, eu me esforcei, estou trabalhando, fazendo algo. Mas o que significa isso, esse trabalho? Eu acho que é aí que nós temos que começar a analisar. Vamos analisar do ponto de vista de utilidade. Quando eu faço algo, qualquer pessoa esteja fazendo algo, ele faz aquele algo por uma lei de necessidade. Não é verdade? É preciso fazer aquilo por uma necessidade. No instante que eu estou acionando, fazendo esse trabalho, ou seja, tendo a oportunidade de ser útil naquele instante, vocês entenderam que é no trabalho que eu encontrei a minha utilidade? E isso não gerou movimento? Não gerou energia? Isso é verbo. Isso é verbo. Agora, voltando à pergunta. Por que as pessoas, não digo todas, claro, mas mormente elas se colocam, puxa, eu estou cansado do que eu faço todo dia e tal. Será que elas estão cansadas do trabalho porque aquele trabalho não as satisfazem? Será que aquele trabalho não é gerador de prazer para a pessoa? Porque se eu analisar ao contrário, se aquilo que me deu utilidade, que é a razão daquilo que eu estou fazendo, que seria o trabalho, se aquilo me gerar prazer, teoricamente eu não vou querer deixar de trabalhar para a manutenção do prazer. Então, nós temos que ir mais profundamente dentro dessa análise. Será que aquilo que me dá utilidade, que é a minha função na vida, que é o que eu estou fazendo hoje, será que isso realmente me dá prazer? Alguém poderia dizer, não, eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer. Não, não é verdade, você não tem que fazer. Não, mas se eu não fizer, não, analise o seguinte, você não tem que fazer, porque você poderá fazer outra coisa que te gere prazer. E aí você fala, mas isso que eu quero fazer
é algo que necessita, o meio necessita, há utilidade nisso que eu vou fazer para o meio? Você poderá dizer, claro, se eu fizer isso, tal, é útil para o meio. Vocês perceberam que você continua tendo utilidade? Mudou o que você faz, não o trabalho em si. Não o teu esforço em fazê-lo. Porque é nesse esforço que gerou em você prazer. Ah, mas o que eu faço eu não gosto. Mude o que você faz. Busque outra coisa que seja necessária, né? Que o mundo precise, que seja útil para todos e que te dá utilidade. E você vai sentir prazer. E não vai ficar cansado? E não vai ficar cansado, porque o prazer não cansa. Ele enobrece, né? O que cansa é fazer o que eu não quero e o que eu não gosto. Vai amarrado, né? É, porque aí virou uma imposição externa. Você está fazendo aquilo porque você está sendo obrigado para fazer. Sendo obrigado nunca vai ter prazer. Nunca vai ter prazer. Até eu quero aproveitar um dia, um casal aqui, amigos nossos, tinha uma filha, menina maravilhosa, hoje está formada aqui na USP, formada em música, e os pais brigavam com ela, porque não queriam, vocês devem ter lembrado do caso. Lembra? Os pais falaram que ela ia fazer faculdade de música, ia morrer de fome. E eu até fiz uma brincadeira que deu certo, e eu falei que para os pais fazerem um cursinho, prestar vestibular para medicina, que eles iam resolver o problema deles, né? Que era um complexo não terem sido médicos. E a menina queria fazer música. Se formou, hoje é uma pessoa que está indo muito bem, é aquilo que ela mais ama fazer, vai se tornar eu tenho certeza, uma grande pianista ou compositora, não sei. Ela ama música. Ou seja, ela faz aquilo que gera prazer. Gera prazer. Nunca tenho na sua função na vida a busca, não, eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro, isso me dá posição social, isso me condiciona a ter um cargo importante. Não, pessoal, vocês nunca serão felizes. Nunca serão felizes. Tem que fazer aquilo que te dá prazer, que está escrito dentro de você. Não é? Você tem um menino que joga futebol maravilhosamente, é um gênio. Você tem outro que toca um violão, é um gênio. Você tem outro que é um pintor, outro escultor, outro é um cientista. Vocês entendem que todas as funções são igualmente importantes? Igualmente. Agora, extrair prazer daquilo, aí está o segredo. De não se cansar. E você está trabalhando, porque é o teu ponto de utilidade. Não é verdade? Você se torna útil fazendo aquilo. Só que se associou uma necessidade do meio com uma utilidade para você e ganhou como prêmio disso o prazer. O prazer de fazer aquilo que está escrito dentro de você, que te dá plenitude. Plenitude. Então, fechando a resposta, quando que se cansa? Você já sabe. Quando você faz aquilo que você não quer, aquilo que você não te agrada, aquilo que não te gera prazer. Seria a sensação de ficar nadando contra a correnteza, né? O tempo inteiro. O exemplo é perfeito. É você enxugar gelo, como dizem os meninos por aí. Enxugar gelo. Não vai chegar a lugar nenhum. E aí, na sequência, vem uma pergunta que vai dar continuidade aí nessa situação. E são exatamente essas pessoas que procuram lazeres, né? Distrações, né? E aí a pessoa pergunta assim, por que os lazeres atraem tanto as pessoas? Não? Ah, perfeito. Perfeito. Eu vou dizer para você o seguinte, os lazeres estão relacionados à relatividade. Então, o que a gente considera lazer, por exemplo? Não, agora sábado eu não vou trabalhar, domingo também não, então vou aproveitar sábado, eu vou para o clube de campo, ou eu vou à noite no cinema, eu vou à tarde no churrasco do domingo. Para aí, para um pouquinho. Tem algum esforço para fazer isso? Não. Não, esforço não. Você vai produzir alguma coisa fazendo isso? Você vai ser útil para o meio, para a sociedade, fazendo isso? Não, mas eu estou satisfazendo o que eu quero. Aí está o ponto. Aí está o ponto. Quem que você está satisfazendo? O ego. Só o ego.
E aonde que o ego está preso? Exatamente naquilo que não contribui em nada. Ah, não, mas você não entendeu. Eu estou indo lá para descansar. Bom, voltamos ao primeiro caso. Você quer descansar porque você se cansa fazendo o que você não gosta. Perfeito. Tá certo? Se você fizesse o que você gosta, você não se cansaria. Então você foge para os lazeres relativos. É a tal das paixões, né? Não, eu vou morrer. Por que você vai morrer? Porque a minha noiva me largou, minha namorada me largou, meu namorado largou. Você nunca nasceu, você não nasceu grudado com ele. Você que gerou essa dependência. Como você vai morrer? Não, mas eu gosto dele. Não, é mentira. Isso não é verdade. Se você gostasse da pessoa, você queria ver ela feliz. E se ela saindo de perto de você vai ser feliz, e você gosta dela, ela vá com Deus. Não, você quer a posse. De novo, o ego. Então, todos os lazeres. Ah, então eu não posso mais num campo de futebol? Claro que você pode. Claro que você pode, desde que você vá consciente. Você está indo lá num processo de fuga. Mas como? O esporte é fuga? Eu falo, não. Fuga é você não fazer aquilo que te dá prazer. Ah, mas aquilo me dá prazer. O que te dá prazer? Se o teu time ganhar, falar para o outro, para o adversário que ele perdeu. Ou se o time do teu adversário ganhar, você sair xingando ele porque o teu perdeu. Isso é fuga. Porque lá não tem, eles estão concorrendo, eles estão competindo. Competindo. E você está lá no meio da competição, achando que vai ganhar alguma coisa. Não, não vai ganhar nada, a não ser o quê? Pegar esse tempo precioso que você tinha e gastar com bobagem. Mas então não posso ir no cinema? Claro que pode, se você for consciente. O filme, você vai extrair algo do filme que te ajude, que te dê uma capacidade de discernimento maior. Vai ter um show de música, pô, um show de Mozart, de Beethoven. Ah, puxa, eu gosto demais de clássico. Você vai ver lá um grande pianista, né? Na verdade, um solo bem feito. Mas você já foi consciente. Aproveitar aquela frequência harmônica. Isso, você aproveita aquilo que está te oferecendo para engrandecer aquilo que para você tem valor. Mas você sai daqui, vai para um bar, aí na esquina, fica tomando cerveja durante a noite inteira. Aí chega meia-noite, você já está não consciente, embriagado, pega o carro, bate o carro. O que você ganhou com isso? Desperdiçou o tempo. Ah, então eu não posso mais beber? Depende. Se você tomar um cálice de vinho, não há problema nenhum. Se você toma um garrafão, vai dar problema. Então vocês entendem? Para tudo na vida, você tem que ter uma razão, um porquê. Por que eu quero fazer isso? Por que eu vou em tal lugar? Por que hoje eu farei tal coisa? Você tem que ter consciência do porquê você vai fazer, se há necessidade daquilo e o que aquilo vai causar para o meio. Vocês veem com a responsabilidade, um negócio que é inerente na consciência. É na inconsciência que há a irresponsabilidade. Porque faz sem saber por que está fazendo, vai sem saber o porquê, vai. Não tem consequência, não tem ideia da consequência que esse meu ir lá vai causar. E tudo está relacionado à fuga. Fuga de uma realidade. Vou dar um exemplo. Ah, mas vocês estão aqui sentados, conversando, vocês não estão fazendo nada. De que ponto de vista não estão fazendo nada? Podemos não estar fazendo nada fisicamente. Concordo. Ninguém está puxando cadeira, construindo não sei o quê. É verdade. Mas um ponto de vista dela, ou dele, o seu, de mim, qualquer um, nos leva a pensar, nos leva a raciocinar, nos leva a buscar, pelo menos, uma reflexão para ver se aquilo cabe dentro de uma lógica que você já tem. Ou seja, cria todo um movimento no nosso sentido de nos tornarmos mais conscientes. Então há trabalho nisso. E olha que trabalho eu reconhecer, por exemplo, que a minha razão ainda é pobre. Olha que domínio de ego eu tenho que ter. Né? Para o outro, não. O outro aí fora fala, não, ele está completamente errado. Porque ele não pode aceitar aquilo que ele não tem. É um complexo dentro dele. Então ele foge nessa hora, né? Perder tempo ouvir essas conversas, eu vou assistir o jogo aí não sei de quem com não sei quem. É lógico que ele senta na cadeira, está vendo o jogo, resolveu o que para ele? Aumentou o que dentro dele? Um vai perder, um vai ganhar, ele pode até terminar o jogo ainda meio nervoso, meio desequilibrado emocionalmente, porque o time dele perdeu de 7.
Às vezes acontece. Acontece, de vez em quando é raro, mas acontece, não é? Então vocês veem, tudo está ligado à consciência. À consciência. Façam, sim, esforço, gerador de trabalho, que gera movimento, gera energia. Esse conjunto chama vida. É esse conjunto que é vida. Não é estagnação, não é parar. É ser verbo, é ter ação. Né? É você movimentar o objeto, seja a nível mental, seja a nível físico, fazer algo, mas que você tem consciência do propósito, você tem consciência da utilidade disso. E é isso que dá prazer. E é isso que gera prazer, exatamente. Você imaginou? Você passa lá na tua casa, um exemplo simples, e teu menino gosta demais de futebol, um exemplo, e ele está conversando com o amiguinho, puxa, se a gente tivesse uma bola assim, a gente podia jogar bola amanhã a turma junto. Aí você, escondidinho, vai lá, consegue uma bola, e no outro dia cedo estão lá os meninos, teu filho, os amiguinhos dele, falam, tem um presentinho para vocês. E você dá a bola, vai gerar o que neles? Felicidade? Porque eles vão brincar com a bola? Você teve esforço. Você parou para ouvi-los, saber da necessidade deles, você foi conseguir uma bola, você trouxe a bola para eles, você usou o teu tempo em prol deles. Para dar utilidade. Utilidade. E na hora que você vê a alegria deles jogando, quem sai feliz é você. Então vocês percebam, nas coisas mais simples, você tem que ter consciência, até as mais complexas. As mais complexas. O ponto é sempre o mesmo. Cuidado com o auto-engano, com as fugas. Essas flechinhas todas aí, né? Os lazeres relativos. Não, eu tenho que trocar de roupa porque eu já fui na festa com essa daqui. Ela está nova? Está novinha, usei uma vez só. E por que você precisa de segunda? O que vão dizer que eu estou com a mesma roupa? Aí você para a conversa. Está presa em tudo. Está presa em tudo, é prisão para tudo quanto é lado. Você sai de um quadradinho, entra no outro, sai do outro, entra no outro, e você descobre que tem um monte de quadradinho, não é isso? Tem um monte de quadradinho para você sair. Você tem que sair de uma vez, é de todos. É reconhecê-los e sair fora disso. Por que você usa esse sapato? Porque tá bom, não tem furo, não tem nada, agasalha meu pé. Não, mas a moda, não conheço a moda, nunca fui apresentado, conheço sapato. Vocês entendem o que é utilidade? Não se percam com aquilo que não tem utilidade. Que são mecanismos. Hoje aí tem pessoal que é especialista, você sabe disso, né? Marketing, né? No marketing trabalha hoje num conceito legal, ele consegue provar para você a necessidade que você tem de algo que você nunca precisou. E as pessoas vão lá e você olha e fala, meu Deus, é programa. E se prende nisso. Né? Se prende nisso. Não, meu celular agora saiu não sei quantos G e o meu está muito mais... O teu fala? Fala. O meu deu que trocar a semana. Por quê? Porque batia na tecla e não funcionava mais. Aí meu filho falou, não, pai, tá só trocar isso, né? E aguentou bem, não sei quantos anos. Funcionou bem, né? Pô, enquanto funcionou, é como a gente aqui, né? A gente usa um corpo. Enquanto ele funcionar bem, muito obrigado. E o dia que não funcionar, ele para, é só isso. E está tudo certo. Então é sem prisões. Sem prisões. É por aí. Não sei se estamos conseguindo chegar em algum lugar, mas trabalho é isso. Bom, o pessoal tinha comentado que tinha algumas outras questões aí. Vamos ver se... a Lívia tem mais uma pergunta, João. Então vamos lá, né? Vamos lá. Ô, João, ela fez, acho que você ouviu, né? Mas eu vou fazer para o pessoal. O que seria ser bem-sucedido, João? Bem-sucedido? Bem-sucedido em quê? Eu tenho que perguntar, né? Bem-sucedido segundo a mente coletiva ou bem-sucedido nos teus propósitos? Perguntar. Às vezes a gente vai responder algo, estou falando de outra coisa. Hoje, por aí, eles dizem assim, não, a menina vai casar com aquele indivíduo porque ele é muito bem-sucedido. Eu falo, puxa, que bom. Ele já é diretor numa empresa tal, ganha tanto por mês, certo? Não? Já tem carro próprio, já tem um apartamento. Está tudo certo, mas me conta, aonde que ele é bem-sucedido? Vai nisso. Ah, bom, entendi. Do que eles estão falando de bem-sucedido? Do relativo, né?
Do relativo, do efêmero, do passageiro. Se ele for uma pessoa culta, eu tenho certeza que ele estudou, se esforçou para ter a cultura que tem. Né? Se ele tem um carro, um apartamento, ele lutou. Lógico, trabalhou bastante para comprar um apartamento, comprar o carro dele, não tem a menor dúvida. Se ele for uma pessoa muito capaz, claro que na empresa que ele trabalha, ele foi subindo de cargos, hoje tem uma gerência, uma chefia e tal. Tudo bem, houve um esforço dele. Até aí tudo bem. Mas e se esse indivíduo, tão bem sucedido, for uma pessoa que não tem sentimentos, que não respeita o próximo, que não tem valores, não tem princípios? Quando essa moça casar com ele, vocês acham que a felicidade dela vai durar quanto tempo? Quase Quanto nada. tempo? Hã? Quase nada. Quase nada. Porque aí ela vai reconhecer uma outra face em que ele não é bem-sucedido. Deu para entender isso? O bem-sucedido, posso perguntar sobre vários aspectos. Ele é bem-sucedido do ponto de vista profissional? Se esforçou e tal. Ele é bem-sucedido naquilo que ele faz? Não, ele se esforça muito e tal. E como ser humano? Um ser humano muito digno. Preocupa com todo mundo, cara de uma bondade enorme. Falo, puxa vida, esse bem-sucedido agora dá para entender. Por quê? Em todo ponto aonde ele acionou o processo verbo, processo movimento, ele deu o seu melhor. Não foi exclusivamente num setor ou no outro setor, ou no outro setor, não. No conjunto vida dele, ele se esforçou em todos os pontos, porque ele reconheceu que tudo aquilo é importante para ele. Não foi só do ponto de vista de matéria daqui, que um dia não vale nada. E também ele não pensou só na sua evolução mental, espiritual, porque aqui ele tem que dar alimento também para a parte física de manifestação. Ele se ocupou com tudo. Então, isso não está ligado a coisas, e sim a propósito, a objetivo de vida. Talvez esse indivíduo, nesse nível de consciência, talvez ele tenha feito a seguinte proposição: eu quero me tornar um ser digno. Eu quero me tornar todo dia um ser melhor que ontem. Ser melhor é melhor em tudo, não é num ponto, no outro ponto, não. É em tudo que ele faz. E é perceptível para todos. Vive em franca evolução. O tempo inteiro. E vou dizer mais: o tempo inteiro. Ele sente prazer e tem felicidade. Porque ele está fazendo o melhor dele. E esse melhor dele não é comparativo com outro que também esteja fazendo o melhor. Não. Não. Ele está dando o máximo dele. Para ele, aquilo é o 100% dele, o outro dá o 100% do outro. Não tem um 100% maior que o outro. Porque isso é de ordem pessoal. Então, vocês entendem? Quando você tem valores dentro de você, quando você tem propósito de vida, você tem objetivo de vida, se o teu objetivo ele é claro dentro de você, com certeza você está se esforçando em tudo aquilo que compõe o teu processo de vida. Mas se você não tiver objetivo, aí você começa a criar os objetivos de momento, que são relacionados só à efemeridade daqui. E esses são perigosos porque se o teu objetivo for comprar um carro, um dia você compra. Só que a partir daí você não tem mais objetivo. Se o teu objetivo for casar, um dia você se casa. A partir daí você não tem mais objetivo. Se o teu objetivo for ter um filho, um dia você tem um filho. E a partir daí você não tem mais objetivo. Porque você se prendeu a coisas que são efêmeras, passageiras. Não. Você tem que ter um objetivo que contemple tudo junto. Que caiba dentro do passageiro, mas também alimente o eterno. Que é o que você é. Senão não há equilíbrio dentro. Não é? É a história da matéria e do espírito, não é? Que está lá no Evangelho. Para você ter um grande tempero, né? Aquilo ter um sabor gostoso, tem que colocar sal, né? E o sal não coloca na matéria, o sal coloca no espírito. É aí que está o tempero, é aí que está o propósito de vida, é aí que está o objetivo de vida. Então, entendam isso. E vocês verão que vocês começarão a dar mais valor a um monte de coisas que pessoas hoje fazem
e que antes para vocês não era tão visível, e talvez hoje não vão dar tanto valor quanto alguém que manifestou só um lado, mas não alimentou o outro. Talvez se tornou aí uma pessoa até famosa, mas é um crápula. É um crápula. Às vezes é tão pobre que só tem dinheiro. Às vezes é tão pobre que só tem dinheiro. Vocês veem como muda? Quando você tem um ponto de atenção diferente, muda tudo aquilo que seria a razão que você teve até aquele dia. É ou não é? Então, uma observaçãozinha só final para não prolongar a pergunta. Cuidado com o querer. Analise o teu querer o tempo inteiro. Que é aí que está a motivação para tudo aquilo que é efêmero. Tudo aquilo que é efêmero. Passageiro, vocês entendem? Passageiro. Bom, mais algum? Mais alguma pergunta? Amável. Vamos lá, João. Sempre é pesada, né? Querer, então a satisfação do nosso querer é sorte. João, é sempre pesado. Eu estou querendo pegar muito. A satisfação do nosso querer tem a ver com a sorte? É sorte? Eu já entendi. Aquele cara fala assim, puxa vida, aquele cara tem sorte, ganhou na esportiva. Não é isso? Não é esse sentido? Será que sorte é isso? Sorte deve existir, né? O que seria a sorte? Se ele tem sorte? Vocês já se perguntaram isso? Puxa, aquele cara tem sorte. Por quê? Acontecem as coisas que ele pretende. E ele está sempre feliz, porque acontecem as coisas que ele pretende. Ele está com saúde, ele ganha bem, ele tem uma pessoa que, o marido ou a esposa, que se dá muito bem com ele, tem muitos amigos. Cara de sorte, não é? Então vamos lá. Primeira coisa, para compor essa harmonia, né? Essa harmonia que possibilita a felicidade da pessoa, não é um fator só. São vários fatores que influenciam. Então vamos voltar ao conceito que eu dei agora há pouquinho. Tome muito cuidado com o querer. Então vamos lá. Vocês acham que... Eu vou dar alguns exemplos, que um exemplo é mais fácil de colocar. Aquele que chega e fala, olha, venha comigo, eu tenho um negócio armado aí, vocês vão ganhar um dinheirão em pouquíssimo tempo. Você é uma pessoa já culta, já viveu um pedaço bom da vida, vai ganhar muito dinheiro com pouco tempo, tem rolo nisso. Não é verdade? Mas vamos supor que você acredite. Sai com ele, vai lá, faz uma magia que não interessa no momento, pode ser uma magia qualquer, e saem os dois ali com o bolso cheio de dinheiro e os dois muito alegres, não é isso? Aí passam 1, 2, 3 dias, sai na televisão que estão procurando os dois porque aplicaram um golpe em tal lugar. Consequência? Sofrimento. É isso ou não? Foi sofrimento? Não. Mas quem conversou com ele depois do fato, viu ele cheio daquele bolso cheio de dinheiro, cara de sorte, você viu, em pouco tempo ficou rico. Mas no dia que são presos, ninguém vai lá falar cara de azar, né? Mas poderá acontecer um outro fato. Um outro fato. Alguém te convida para fazer alguma coisa e fala, olha, Tiago, o que eu estou querendo fazer é o seguinte, vai precisar de um esforço nosso que não é humano. Mas eu tenho certeza que como pouca gente faz isso, vai dar tudo certo, nós vamos acertar a coisa. Você fala, puxa, a vida é um desafio bom, porque eu gosto de desafio. E os dois começam, persistem, trabalham, esforço e tal. Aí chega um dia, aquilo começa a dar frutos. Começa a dar frutos. E você começa a ir bem na vida do ponto de vista material, com a tua família, você trata bem tua mulher, teus filhos, você tem esforço em todo lugar. Aquele que tem esforço, é esforço em todas as ações dele. Não interessa o que ele esteja fazendo. Se ele está na empresa, se ele está na escola do filho, se ele está na casa dele com a esposa e com os filhos, ou com o marido, tem esforço. E tua vida começa a mudar. Aí chega um outro e fala, esse cara tem sorte. Esse tem sorte. Então vamos ver quais são os componentes dessa sorte.
No primeiro e no segundo caso. No primeiro caso, o indivíduo, ele analisou aquilo que o amigo propôs, que ia ganhar dinheiro rápido. Ele analisou aquilo, analisou se aquilo era bom, se a consequência daquilo ia ser a favor dele, e a favor de todo mundo. Ele analisou? Ah, Não, não. O ego falou, chegou o meu momento, pulou de cabeça e hoje está lá, procurado pela polícia, não é isso? caiu na Arapuca, né? Caiu na Arapuca, exatamente. Agora esse outro. Ele teve o convite do amigo igualzinho. Só que o amigo foi claro com ele. Ó, esse negócio aqui, eu penso que é uma grande ideia. Só que eu vou ter que trabalhar muito para conseguir isso aqui. Você acreditou. Você se esforçou. Porque você fala, puxa vida, como é algo bom, eu sei que isso vai dar boas consequências. E amanhã vai ser bom para mim também. O que um usou e o outro não usou? Para fazer essa análise que eu me A referi. inteligência, né? Inteligência. Um parou. Ele tem elementos dentro dele para discernir o ato dos fatos que podem ocorrer daquele ato. Ele usou inteligência. Outra coisa. Ele ficou dormindo à noite? Não, tava ali. O amigo dele que o convidou falou, não, temos que trabalhar o dia inteiro. Muito. Teve muito esforço, amigo. Lembra do trabalho que falamos no início disso aqui? Foi muito esforço. E será que um monte de gente, durante esse período de trabalho, não falaram para ele? Falaram, estão trabalhando muito, vai 10 horas por dia, para com isso, vamos hoje para tal lugar. Aí ele falou, amigo, não dá, eu tenho serviço, eu tenho responsabilidade. Né? O outro não, o outro iria na hora. Esse aqui não, você fala, eu tenho prioridade. E eu, desculpe, mas eu não vou. Ou seja, ele não jogou tempo que ele tive disponível para trabalhar para outras coisas, ou para produzir algo, não sei. Né? Pode ser um produto. Esse algo pode ser escrever um livro. Esse algo pode ser construir um carro. É um algo que você está se esforçando para fazer. E nesse momento mostra que você foi econômico. Você não jogou fora tempo. Não desperdiçou nada. 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 Agora tem um fatorzinho que liga as duas. No primeiro, convite do primeiro, porque aquela jogadinha que eu ficar rico em poucos dias. E no outro caso tem que trabalhar muito. Muito esforço, muita luta, persistência. O que existe dentro do indivíduo que diz para ele mesmo, aquilo eu não vou fazer, mas eu faço isso? Ah, tem que ter coragem, né, João? Para enfrentar isso aí. Matou a charada. Sem coragem, você sempre vai pela porta larga, sempre. Sempre. Porque a porta é larga. A porta é larga, não tem esforço. E tem um pseudo resultado, mas pseudo, é falso. Porque não mede isso com inteligência. Deu para entender ou não? E como o fruto ele é decorrente do esforço, como do outro lado não teve esforço nenhum, o fruto não é bom. Aqui teve muito esforço, o fruto será bom sempre. E vocês chamam que o indivíduo tem sorte ou não tem sorte? Não, são palavras. Eu diria até palavras que são vãs. É preciso entender esse sorte e não ter sorte. Será que é sorte que você teve ou teve inteligência, teve esforço, teve trabalho, muita coragem, persistência? Não é isso? Será que não é isso que é sorte? Mas como, João? O cara ganhou na loteria, não teve esforço nenhum. Não, esse da loteria vocês não entendem ainda. O teste não começou. O teste não está ganhar na loteria. Começa no dia que você ganha. É ver o que você vai fazer com o disponível. Se esse disponível vai ser para, primeiro, satisfazer o ego, o querer, que falamos agora há pouco, ou você vai ser um gerador de felicidade usando esse disponível? Pro meio, né? Para todos que você puder. Para todos que você puder. Então, acho que hoje, esse conceito, acho que deu para, pelo menos ser claro, num exemplo muito raso, mas deu para ser claro. Bom, o Johnny tem mais uma, João. Vamos lá. Tiago, para entender esse processo todo,
Qual a diferença entre o medo e o temor? Ô, João, então a gente estava falando de coragem agora há pouco, né? E aí agora vem o Pegaram mais contraponto, no né? meio. O John está perguntando, então, qual seria a diferença entre o medo e o temor? Isso. Medo talvez seja, usando assim, uma conversa mais filosófica, medo talvez seja o maior arquétipo que nós temos no plano. Utilizado desde que o mundo é mundo, para impor. Para impor. Então, por exemplo, vamos pegar a lei dos homens, não é isso não? Está escrito ali na lei. Você não pode matar ninguém. Se você matar, você poderá ser condenado a uma prisão, não sei quanto, 30 anos, 35 anos e tal. O que foi imposto ali? Medo, né? O Medo medo. de não ser preso. Não está colocando algo para te dar consciência de não matar. Não. Está te impondo algo que, se você matar, você vai ter um sofrimento porque vai ficar 30 anos na cadeia. Isso não significa que o outro deixou de matar porque ele não quer matar ninguém, porque não tem lógica para ele, não. Querer matar ele até quer, mas ele não mata com medo desse freio humano, que foi imposição do medo. Está claro isso? Isso é comum em tudo quanto é lugar. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, como dizem por aí. Não é verdade? Impôs o quê? O medo. Mas na hora que você impõe isso, você entendeu que a pessoa é levada a fazer isso que a pessoa ordenou? Tem muito pai e mãe que faz isso, né, com as crianças, né? Se não fizer isso, eu vou cortar tal coisa, eu vou pegar, como chama, o chinelo, te dar uma chinelada, ou você não vai ter final de semana, não vai ter férias. Imposição de medo. Você não está ensinando por que aquilo não deve ser feito, ou por que aquilo deve ser feito. Não, você está impondo medo. Medo é o maior dos arquétipos. Por quê? Porque é o elemento da imposição. E na hora que você impõe algo, você retira do indivíduo a liberdade. E ao seguir esse processo imposto, você gerou submissão. E aí se torna interessante para todo mundo, né? Determinadas áreas políticas impõem medo para ter toda uma população sob submissão. Outras religiões, né? Criam arquétipos do medo embutidos para ter todos sob seu domínio. Isso não leva a nada, pessoal. Você perde razão de existência, perde existência própria. Por quê? Você tem que entender o medo. Como exemplo, vou pegar algo que nós já dissemos aqui. Mas o fator medo, por exemplo, é eu ter medo de morrer. Como medo de morrer? Todos os corpos, um dia, todos de todo mundo, nasce, cresce, fica velho e para. Quem está morrendo? É você ou o corpo? Aí os especialistas, não, é só o corpo. Mas se é só o corpo, por que você está com medo? Vocês perceberam que o medo está embutido em tudo? A falta de ação te gerou submissão porque alguém utilizou o arquétipo do medo para te mantê-lo preso. Não você fazer aquilo conscientemente, não. Isso tem um nome no geral, freios humanos para os humanos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Só através da imposição, né? Só através da imposição. E aí onde fica a tua liberdade? Mas se não tiver o freio humano, o cara vai fazer o que quer. Então o freio humano é importante? Lógico que é importante. Enquanto não há consciência, o freio humano tem que atuar. E no freio humano está embutido o medo. Então, quando eu terei o domínio de todos os medos? Quando for consciente. Quando o meu estado for consciente. Por isso que acabamos de falar um pouquinho atrás. Quanto mais consciência você tem, menos necessidade de imposição do arquétipo do medo ocorre. E você vai ganhando liberdade. Verdade. Porque dentro dessa liberdade hoje já coube a palavra dever. Eu devo fazer isso e eu não devo fazer aquilo. Tem uma base já de sustentação de experiências da vida. Que você tem gravado em você. Aumentou o que em você? Sua consciência. Isso medo. Mas não falamos do outro lado. O temor, às vezes, eu até pergunto para alguns amigos, por que essa relação é tão aparente de temor e medo, que não tem relação nenhuma. O medo é um arquétipo, certo? E o temor é uma palavra, talvez até
Na transliteração, não sei, porque eu não sou especialista em morfologia. Uma palavra que ela não traz em si esse significado que é colocado. Porque temor, o pessoal associa temor com medo, não sei por quê. Porque, na realidade, o temor é advindo de admiração. Quando se admira algo que é tão grande, tão grandioso, mas é tão grandioso, que eu não consigo conceber o tamanho daquilo, a grandiosidade daquilo, eu passo a admirar aquilo. Não é isso, não? E esse estado de admiração a esse ponto, que é tão maravilhosamente grande para mim, eu começo a temer. Mas temer o quê? A minha incapacidade de enxergar aquilo, porque se eu já estou enxergando aquilo numa dimensão tão grande, imagina o real tamanho que aquilo deve ter. Então eu temo por não conseguir, me desculpem, não conseguir admirar aquele objeto na sua verdadeira grandeza. Na sua totalidade. Em sua totalidade. Então, é diferente. Temor é advindo diretamente no processo de admiração. E dentro de uma dimensão de grandiosidade que eu ainda sou incapaz de conceber. Aí a palavra muda o sentido, né? Não tem nada a ver com medo. Nada a ver com medo. É por aí. Hoje, assim, um tema diferente, né? E Um tema diferente. relativamente leve, né, João? É leve, gostoso. Tem gente que não vai gostar, claro. Nem tudo é assim, né? Tem um amigo que brinca, ele sempre diz. No estádio, a turma do lado de lá sempre está contra a turma do lado de cá. E, coincidentemente, a turma do lado de cá está sempre contra a turma do lado de lá. Faz parte. É processo dual, né? O processo é dual. Sempre será assim. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está aqui à disposição de vocês. Então, João, acho que Então, agradecer a finalizamos. vocês por mais que número que é essa gravação nossa? Esse é o 21º episódio. 21º. Já andamos um pouquinho, né? Os meninos já andamos um pouquinho. A gente agradece as pessoas que gostam desse assunto, que é mais de ordem introspectiva, não é? Mas tem o seu lado também de aplicação prática, se nós soubermos distribuir isso de uma forma não só cognitiva, né, mas também de uma forma aplicada. Eu agradeço a vocês por esse privilégio, essa oportunidade. Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez, né, por ter nos acompanhado até hoje. E toda semana tem vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, né, quem não for inscrito, e compartilhar com todo mundo. A Academia Filosófica Cristã, né, e todos nós aqui agradecemos muito a audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigado.